Na década de 60, o matemático americano Zadeh desenvolveu raciocínios matemáticos que previam incertezas, contrariando a lógica clássica de verdadeiro e falso. Nascia ali o ramo da matemática responsável por proezas da engenharia como o trem-bala e os aviões a jato, a lógica fuzzy. O pesquisador Luiz Francisco Cruz fala sobre o assunto e também sobre o ensino de matemática baseado na motivação. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar, um programa que visa mostrar e demonstrar as pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje é motivação no ensino da matemática, lógica fuzzy, e também vamos falar sobre o Centro de Ensino e Práticas Pedagógicas da Unesp. Ao nosso lado, o professor Luiz Francisco da Cruz, do Departamento de Matemática do campus de Bauru. Prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites, professor. Olha, João, o prazer é nosso, né? Estar presente aqui, podendo participar desse programa e divulgar o nosso trabalho, né? O que a gente realiza no dia a dia na universidade. Muito bem. Antes da gente entrar no assunto de hoje, vamos falar das pesquisas, lógica fuzzy e uma série de itens, né? Nós queremos saber a sua trajetória acadêmica. Olha, eu fiz graduação na Universidade Federal de São Carlos, e lá eu fiz licenciatura em matemática. Depois o mestrado eu fiz em Fundamentos da Matemática em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, onde já naquela época eu trabalhava com a lógica fuzzy. E depois o doutorado eu fiz aqui no Lajeado, na energia, na agricultura. O doutorado também trabalhando com a parte da lógica fuzzy, mas aí já na parte mais aplicada dessa teoria. Perfeito. E a vida toda praticamente trabalhando com a lógica fuzzy. De certa forma sim. Também tenho trabalhado e gosto muito na área de ensino, em outros projetos também, dentro do CENEP, trabalhando com essa formação de docentes, sempre preocupado com as questões do ensino. Mas a lógica fuzzy sempre esteve presente e foi um campo de pesquisa que eu sempre tenho atuado, procurado desenvolver uns trabalhos nessa área. É evidente que a gente vai tentar desmistificar e explicar para quem está nos vendo agora, né, do que se trata essa lógica. Mas, paralelo a essa pesquisa, o senhor também tem uma outra pesquisa? Sim, na área de ensino, mais especificamente de metodologias, né? Já vem vindo de vários anos uma tentativa nessa questão da melhoria do ensino, projetos de extensão, projetos ligados ao núcleo de ensino da Unesp, mais recentemente agora trabalhando com o PIBID, que culminou aí nesse último ano na tentativa do desenvolvimento de uma metodologia de motivação para o estudo da matemática. Quer dizer, o senhor pesquisa e está tentando uma metodologia para, traduzindo, fazer uma matemática ou passar uma matemática mais agradável para os alunos? Sim, de certa forma sim. Mas eu diria que seria motivar o aluno ao estudo da matemática, porque a gente sabe, e na conversa, por exemplo, assim, de dia a dia com os alunos, com os professores, a gente sabe como que a matemática parece, uma dificuldade na vida das pessoas. E aqueles que tiveram contato com a matemática e por alguma razão aí sentem um bloqueio se não conseguem aprender ou trabalhar com a matemática adequadamente, então é muito comum a gente ouvir falar, nossa, eu não gosto de matemática. Eu pretendia seguir uma profissão, mas eu não vou porque exige matemática. Exige matemática, então eu estou fora. Eu não entendo o que o professor fala de matemática, eu não consigo estudar e entender o que está escrito. E eu percebo, na verdade, que isso cria um bloqueio, e aí a pessoa não desenvolve, o aluno não desenvolve e não quer saber. E o que se atribui, então, a esse bloqueio? Será que é o professor? Será que a maneira com que os professores vêm aprendendo na universidade e depois
Não tem uma didática clara para passar para os alunos? O que você atribui? Eu acho que é um conjunto de fatores, João. Se a gente se reportar, por exemplo, lá o ensino fundamental e médio, né, onde praticamente o aluno ou a criança começa a ter esse contato com a matemática, se ali, né, já criar alguma dificuldade e não tiver um incentivo, por exemplo, para que o aluno continue, né, se dedicando, esse bloqueio já aparece. Porque a matemática, sendo uma disciplina de raciocínio lógico, né, se a criança não desenvolve isso daí, futuramente vai ser muito mais difícil. Então ela abandona, ela não quer saber. Agora, as causas realmente, eu diria que tem culpa sim da maneira como os professores passam ou tentam passar, né, os conteúdos de matemática, a má qualidade de ensino que a gente, infelizmente, né, está vendo o que acontece nas escolas públicas no ensino fundamental e médio, e uma metodologia não adequada realmente para que o aluno seja motivado ao estudo da matemática. E que progresso o senhor já conseguiu tentando nessa metodologia motivacional, vamos dizer assim, para o aprendizado da matemática? Os resultados mais expressivos até o momento eu diria que seria assim, uma estratégia que a gente adotou na tentativa de conseguir essa motivação. Não tem os resultados finais, a gente está... Preliminares, né? Mas é você, trabalhando, como a gente trabalhando com os alunos do ensino fundamental e médio, nas escolas públicas aqui de Bauru, é que quando você propõe algum assunto, algum conteúdo para ele, né, é que você incentive, você parabenize esse aluno, né, falando, nossa, puxa, tá vendo que bacana que você conseguiu? Olha, né, tá vendo, não é tão difícil assim, parabéns, né, sempre você motivar, dar um incentivo para o aluno para que ele consiga. Começar com coisas fáceis para que ele consiga fazer até sozinho, né, por exemplo, como tarefa, que é importante, porque o aluno tem que estudar, porque se não houver estudo não há aprendizado, mas ir passando gradualmente para as coisas mais difíceis e mais alto nível, né? Porque se simplesmente você coloca um conteúdo, faz um exemplo na lousa, né? Então, todo mundo entendeu? E um aluno fala, não, acho que entendi, tá bom. E aí ele vai resolver ou tentar fazer sozinho e não consegue. Bom, ele não consegue, ele já fica preocupado ou cria um bloqueio, puxa, eu não consigo fazer isso aqui. Vai lá, o professor talvez não dê atenção devida a esse fato, passa para frente o conteúdo, né, não retoma adequadamente esse problema e a criança vai acumulando uma série de dificuldades. Perfeito. E ela vai desistindo, claro, vai criando esse barreiro. Então, os primeiros resultados que a gente está fazendo é o incentivo. Perfeito. É você incentivar, nossa, bonito, parabéns, continue, né, vai em frente. Perfeito. Nós vamos explorar um pouco mais sobre esse incentivo. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já já. Se você quiser contactar o professor Luiz Francisco da Cruz, o e-mail dele aparece aí na sua tela, lfcruz@fc.unesp.br. Ciência Sem Limites, volta já. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que visa mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós recebemos a visita do professor Luiz Francisco da Cruz, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Professor Luiz Francisco, mais conhecido como Chico, né? Isso. Entre os colegas. Sim. Nós falamos no bloco anterior que o senhor iria explicar a lógica fuzzy, mas ainda não vamos entrar, vamos terminar o raciocínio motivacional para o ensino de matemática. Só para o senhor concluir, e para quem está nos vendo, né, claro, ter uma noção de que esse incentivo ele é fundamental e traz resultados altamente positivos, né, professor? Sim, com certeza. A gente está com esse projeto e está observando que eles têm trazido resultados importantes. E o que eu posso deixar aqui nesse momento é que essa motivação ela precisa existir. Não é fácil quando a gente sabe que você trabalha com salas heterogêneas, com salas não adequadas, com uma quantidade de alunos muito grande, que você não pode dar atenção, às vezes, até individual
o aluno, né? Mas que ela é importante, que os professores que estão atuando, né, agora tenham essa percepção de que o aluno precisa ser motivado, né, de que ele precisa ser incentivado. Agora, esse problema, o senhor detectou mais na escola pública ou na privada também acontece? Não, acontece em qualquer setor, João. Geral? Geral. Pode ser tanto na escola pública como na escola privada, onde eles têm um sistema de ensino diferente, apostilado, direcionado, vamos dizer assim, mas esta motivação não existe. O que existe realmente, eu acho, é uma massificação do conteúdo, né? E não tomar cuidado realmente se o aluno tem essa percepção, se ele está realmente entendendo e se ele está sendo motivado a continuar nos estudos. Baseado nesse seu projeto, a gente, antes de entrar na lógica fuzzy, o senhor poderia também comentar algo sobre o Senep. O senhor aplica aos professores que participam no Senep dessa motivação ou não? Ainda não, João, mas o nosso trabalho no Senep, que você conhece muito bem, é um trabalho já de anos... Só para quem está nos vendo, o que é o Senep? É um centro... É o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp, que anteriormente... E o objetivo desse centro é? É a formação contínua dos professores, né? Da Unesp. Da Unesp. A sua formação pedagógica, né? Que ele melhore a sua formação pedagógica, consequentemente ele melhore a sua prática docente e, com isso, melhorando, né, a qualidade de ensino dentro da universidade. Porque, na verdade, esse centro ele recicla os docentes da Unesp. Ele dá... Aprimora, né? Sim, e dá subsídios para ele melhorar. Com certeza, porque se você vê um profissional que entra na universidade, um docente, que é da área da educação ou fez uma licenciatura, ele já teve uma formação pedagógica, ele foi preparado para ser um docente. Se você pensar, por exemplo, num engenheiro ou num médico, ele foi formado para ser um médico, ele não foi formado para ser um professor de medicina ou de uma disciplina da medicina. Então ele não teve essa formação pedagógica necessária, ele não foi preparado para atuar dentro de uma sala de aula. Ele foi formado para ser um médico, um dentista, né, um veterinário. Então ele entra dentro da universidade, é contratado como docente, tem que ir para a sala de aula para ministrar as suas disciplinas, mas ele nunca teve uma formação pedagógica para isso. E o Senep ampara. Exatamente, esse é o papel do Senep, dar esse embasamento a essa formação pedagógica para o docente que não teve essa oportunidade na sua graduação, no seu mestrado. E como é que o Senep funciona? É através de cursos, palestras? Nós trabalhamos com oficinas, né? Nós temos o que nós chamamos de oficina básica, que é uma oficina inicial para a preparação desses docentes, e nessa oficina são passados questões pedagógicas sobre a estrutura, por exemplo, da universidade, da educação brasileira, né, das metodologias, da epistemologia, aonde a gente dá um start, vamos dizer assim, para o professor começar a entender as questões pedagógicas que regem a universidade. Depois nós temos as oficinas específicas, como de metodologia, de avaliação, né, de relações interpessoais, aonde a gente vai aprimorando ainda mais o docente para que ele tenha essa formação pedagógica completa. Em cada campus da Unesp tem um representante do Senep? Em cada unidade da Unesp existe uma comissão chamada de Comissão Local do Senep que realizam atividades de formação pedagógica dos seus docentes no local. E quem que determina essa demanda? Como é que vocês ficam sabendo? A própria comissão local, nós temos um contato, né? Nós temos uma diretoria exclusiva, nós temos um coordenador de polo, aonde a comissão local ela se reúne, faz um planejamento anual das atividades que elas acham que a demanda, por exemplo, do campus, né, precisa, até uma consulta aos seus docentes do que eles gostariam, por exemplo, de aprimorar ou conhecer. São realizados eventos, oficinas, palestras, né? E já dá para notar o efeito altamente positivo, né, professor?
Sim, a gente tem, inclusive esse é um dos itens de pesquisas dentro do Senep, é esse retorno, O feedback. exatamente, como que está a prática do docente depois que ele participou das atividades do Senep. Tanto é que ele era um núcleo e foi transformado num centro, face à importância, né? Face à importância. Parabéns pelo trabalho de vocês, da equipe aqui de Bauru. Muito obrigado. Nós estamos chegando no final desse bloco. O que é a lógica fuzzy? A lógica fuzzy, ela foi criada aí nos anos 60, mais especificamente em 1965, quando o professor Zadeh, que ele é de origem soviética, mas mora nos Estados Unidos, e ele trabalhando com fenômenos físicos ou problemas cotidianos, ele percebia que a lógica clássica que rege a matemática, né, ela era muito rígida para interpretar esses fenômenos físicos de uma maneira como ele acontece realmente na natureza. Porque na lógica clássica você tem ou uma afirmação matemática, ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem meio termo. Não tem meio termo e necessariamente toda afirmação tem que assumir um desses dois valores. Não tem meio termo, como você falou. Aí o Zadeh, ele propôs essa lógica onde você pode trabalhar como, vamos dizer assim, meias verdades. O senhor vai explicar com mais detalhes daqui a pouco, no próximo bloco. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Se quiser contactar o professor, o e-mail aparece aí na tela, lfcruz@fc.unesp.br. Se quiser contactar o Ciência Sem Limites, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Nesta semana estamos recebendo o professor Luiz Francisco da Cruz, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Como vocês puderam ver, nós falamos sobre motivação no ensino da matemática, sobre o Centro de Práticas Pedagógicas, o Senep, e agora vamos desvendar a lógica fuzzy, a exemplo do que o senhor estava falando no finalzinho do bloco anterior. A lógica fuzzy, ela não tem um meio termo. Não, ela tem o meio termo. É ao contrário da lógica. É ao contrário da lógica clássica. Como eu falei, né, a lógica clássica você só tem o verdadeiro ou falso, que isso é muito modelado por 0 ou 1, ou seja, aquilo que é falso modela-se pelo 0, e o 1 é a verdade absoluta. E a lógica fuzzy, ao contrário disso, ela assume todos os valores entre 0 e 1 possíveis, trabalhando com meias verdades. Então, por exemplo, na lógica fuzzy a gente trabalha assim, ó, isso daqui é muito verdadeiro, é mais ou menos verdadeiro, um pouco verdadeiro. Isso aqui é mais ou menos prático. Sim, nós estávamos conversando até um outro momento sobre temperatura, né? Sim. Quando você faz uma classificação da temperatura, por exemplo, ambiente, né? Aí vamos supor, você pega a faixa de 15 a 25 graus e classifica isso como sendo uma temperatura, para nossos padrões aqui, de mediana. Para cima de 25 graus já é calor. Então, quando a gente chega nos limites extremos, por exemplo, 25 graus é uma temperatura amena. Mas se eu passar de 25, por exemplo, 25,5 já é calor. E na verdade não é. Não é. É muito difícil você decidir ali, não, 25 não é calor, mas 25,5 já é calor. Então, o que o Zadeh fez? Nessa passagem de um conjunto para outro, ou de uma escala para outra, ele achava que isso aí era muito abrupto dentro da matemática e poderia ser amenizado. Então, por exemplo, ele coloca assim, 25 é uma temperatura amena, então isso é muito verdadeiro. Mas se 25,2 é calor, já é uma temperatura quente, ele fala assim, não, é calor, mas né, é mais ou menos verdadeiro que isso seja verdade. Então ele trabalha, por exemplo, com as meias verdades, né? E toda ponderação, vamos dizer assim, entre 0 e 1, é possível de ser assumido na lógica fuzzy. Na lógica clássica, não. Ou é 0 ou é 1. Na lógica fuzzy, não. Você assume todos os valores entre 0 e 1
né, como sendo exatamente essas meias-verdades, que na natureza, nos fenômenos físicos cotidianos, por exemplo, as coisas não são exatas, né? Então a gente pode trabalhar com coisas aceitáveis. Os 25,5 é ameno também, não é? Ameno, já não chega a ser calor. É ameno, por exemplo, com um grau bastante elevado dentro do conjunto, que a gente chama de grau de pertinência, mas ele também é calor, com um grau menor. Então, eu poderia dizer que 25 é muito verdade que 25 é uma temperatura amena, mas 25 é pouco verdade que ele seja calor. Perfeito. E nessa construção da lógica, o Zade, ele conseguiu, né, fazer essa lógica, e a aplicabilidade dela é muito grande. A gente tem percebido ao longo dos anos aplicada em várias áreas, como coisas de alto grau de importância, como se você pegar, por exemplo, todos os trens de alta velocidade, os trens balas lá da Europa e do Japão, são monitorados por lógica fuzzy. Aeronaves hoje têm sistemas de controle todo baseado na lógica fuzzy, sistemas de tráfegos. Ela é muito aplicada. Agora, o senhor tem um projeto de desenvolvimento de um modelo matemático fuzzy para sistemas de refrigeração industrial de grande porte. Isso. Conta pra gente esse projeto. Na verdade foi assim, no meu doutorado eu já fiz esse modelo, mas para um sistema de refrigeração de silos aplicado à agronomia, sistema de aeração de grãos dentro de silo, baseado na lógica fuzzy. Então já está mais ou menos ligado com a parte de refrigeração, mais específica de aeração, né, de ventilação. E a tentativa agora que a gente está trabalhando é pegar este modelo e fazer uma pesquisa de ampliar para um sistema de refrigeração de industrial, por exemplo, de grande porte. Quando você pega, por exemplo, uma indústria de alimentos ou um frigorífico que tem uma câmara fria, né, que precisa ser controlada, baseada na lógica fuzzy, ligado ao consumo de energia, na redução do consumo de energia, né? Porque... E de que forma que esse projeto vai atuar? Ele vai medir determinadas temperaturas? Você pega, por exemplo, um ambiente que você precisa controlar. Normalmente, né, como eu venho trabalhando, é você desenvolver um controlador fuzzy. Esse controlador ele é capaz de tomar decisões próprias, né, ligado, obviamente, a um software, né? A um software, né, e depois toda a parte eletromecânica, aonde ele analisa a situação do ambiente. E esse processador ou esse controlador dá a resposta do que se deve ser feito naquele momento. Ele toma a decisão. Ele controla todo o sistema baseado nessa lógica. Nessa lógica. Ele é uma máquina de tomada de decisões. Ele toma decisões sozinho. E decisões variáveis, né? Sim. É totalmente diferente daquela, quando chegar em 25, desligaria tal equipamento, né? Exatamente. Ele pode continuar funcionando. Pode. Então, é exatamente isso. Ele vai analisar a situação do ambiente, o que é melhor para aquele momento. O modelo matemático toma a decisão sozinho do o que tem que ser feito. Aí, como você falou, ele pode tanto desligar o aparelho para ou incrementar. Incrementar. Né? Mas dentro da pesquisa que nós fizemos com silos, a gente percebeu que a gente atua, né, na velocidade do motor, no caso do ventilador, e a redução de velocidade, ela causa uma redução de potência muito grande. E a relação que existe entre uma é da potência elevada ao quadrado. Então, a redução é ao cubo, melhor. E a redução é muito grande. Então, às vezes, é mais vantagem você deixar o motor ligado e o sistema funcionando constantemente, com uma velocidade talvez menor, que arreta uma potência ao cubo menor. Então, o consumo de energia cai muito. Perfeito. Do que você ficar, às vezes, ligando ou desligando o sistema. Às vezes é melhor deixar ele funcionando contínuo, mas com uma velocidade reduzida. Muito bem, professor. Tem mais algum outro ponto que o senhor queira dizer? Infelizmente, o nosso tempo... Não, mas eu acho que já é um começo para ter uma ideia, do né? Que é a lógica, isso, né? E quem quiser também pode contactá-lo, né? Já claro. Vamos deixar aí mais uma vez o e-mail do senhor. Pode contactá-lo, inclusive, para dar palestras sobre a lógica fuzzy. Sim, e a gente nota estaremos que à disposição. Tem grande aceitação em termos de pesquisa aí no Brasil. Muito. A lógica fuzzy ela tem uma aplicabilidade imensa, João. Muito grande. Vários artigos publicados em todas as áreas que você pode imaginar. Muito obrigado pela sua presença, sucesso nos seus trabalhos, professor. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, divulgando um pouco do nosso trabalho, parabenizo você pela sempre
o incentivo aí às divulgações da Unesp. E né, com como certeza, um todo. assim que tiver implantado o seu projeto na indústria de refrigeração, a TV Unesp vai estar lá para mostrar. Eu pretendo muito, e assim eu tiver algum resultado importante, eu comunico vocês. Muito bem. Muito obrigado, professor. Ciência Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá.